Olá, está começando o Da Hora, jornalismo independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Salve, salve, queridos telespectadores, estamos chegando com o seu Da Hora desta terça-feira, começando hoje as propagandas eleitorais, digamos assim, né? Hoje nós vamos ver a cidade mais colorida ou poluída, né? Dependendo do seu ponto de vista, com aquelas publicidades dos carros, os carros adesivados. Estamos começando, já começa hoje a propaganda eleitoral. E no próximo dia 26 vai começar o horário eleitoral no rádio e na televisão. Mas hoje já começou, os candidatos já estão se articulando, os candidatos a governo, os candidatos a deputados estaduais, federais e os candidatos a presidente da República já começam hoje as suas atividades com as propagandas já autorizadas pelo TRE. E aí você vai observar e escolher o seu candidato, e aqui a gente vai noticiar aquilo que for importante, for relevante para nós, para a sociedade, porque aqui o fato vira notícia com a credibilidade de 35 anos do grupo da Rede União de Rádio e Televisão. Queremos começar o nosso Da Hora falando que dados divulgados pelo Instituto Datacena indicam que 45% dos eleitores, das entrevistados, afirmam ter decidido o voto na última eleição presidencial por influência das redes sociais. Então, é uma matéria sobre a influência das redes sociais como fator decisivo para que o eleitor tome a sua decisão em que candidato vai votar. Vamos ver essa matéria. As eleições estão chegando e mesmo que os grandes veículos de comunicação ainda sejam fatores poderosos na decisão do voto do cidadão brasileiro, as mídias sociais têm ganhado espaço e acabaram se tornando uma fonte de informação importante, gerando interesse em candidatos a cargos eletivos, por se tratar de uma ferramenta estratégica no que diz respeito a chamar a atenção do eleitor. Janiel Kempes, que é especialista em marketing político, esclarece o motivo de atualmente os políticos estarem tão empenhados em focar suas campanhas nas redes sociais. Hoje, as equipes dos pré-candidatos, seja presidente, governador ou qualquer que seja político, têm se colocado muito empenhado na produção desse tipo de conteúdo. Principalmente porque é um público muito jovem, geralmente de 18 a 36 anos, então tem que ser uma comunicação mais direta e mais precisa, diferente da televisão que você não tem como dimensionar qual que é o público que vai estar te assistindo em determinado horário. Na rede social existe como você mensurar isso e como você direcionar o seu discurso, o conteúdo do pré-candidato para um determinado público específico. Segundo o especialista em marketing político, Janiel, as redes sociais, em comparação com outras mídias, oferecem maior eficácia. Então, a rede social acaba sendo uma praça de discurso muito maior e muito mais abrangente e com uma eficácia bem maior. Uma pesquisa de opinião do Instituto Data Senado aponta a influência crescente das redes sociais como fonte de informação para o eleitor, o que pode, em parte, explicar as escolhas dos cidadãos nas eleições de 2018. 45% dos entrevistados afirmaram ter decidido o voto, levando em consideração informações vistas em alguma rede social. Quando foram questionados, os eleitores afirmaram que levaram em consideração informações encontradas em maioria no Facebook, WhatsApp e YouTube para decidir o voto. É isso aí, gente. Começou a corrida, né? A corrida, digamos assim, oficial, ou foi oficializada, foi dada a partida para a grande corrida para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. E aí, o nosso especialista que falou na reportagem aí sobre a questão das mídias sociais, principalmente Facebook, Instagram e WhatsApp, né? Então, agora, os candidatos já podem utilizar das suas ferramentas, do seu Facebook, seu Instagram, seu WhatsApp. E, claro, existem algumas regras. Então, tanto você, eleitor, pode acessar o site do TRE e ficar informado do que é legal, o que não é legal, como
inclusive denunciar aquilo que você achar que é ilegal, que está fora dos padrões, das normativas das mídias. Como também você, candidato, tem que estar informado, sabendo que conteúdo vai colocar. Agora, principalmente, destacar que o público-alvo dessas mídias são o público jovem, de 18 a 35 anos, né? Ou seja, quem vai ser mais atingido pelas mídias sociais, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, quem vai estar mais antenado nessas coisas, nessas mídias, nas mídias digitais, será um público bem jovem, um público de 18 a 35 anos. E o público de 35 anos para frente, nós vamos ter a propaganda eleitoral gratuita, que vai veicular no rádio e na televisão, onde o eleitor vai começar a conhecer mais o seu candidato, vai começar a entender mais, a saber mais das propostas daquele candidato. E, evidentemente, que também isto será um fator decisivo, porque às vezes o eleitor sabe que uma determinada pessoa é candidata, mas não conhece suas propostas, então agora chegou a hora de nós conhecermos os candidatos e as suas propostas. E nós aqui na TV União estamos aqui de olho em todos os acontecimentos para que esses fatos possam ser registrados na sua inteireza, com o compromisso com a verdade, para que essa notícia chegue até você. E com a finalização dos pedidos de registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral na última segunda-feira, passa a ser permitida, a partir de hoje, a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Os candidatos precisam estar atentos às regras durante esse período, que em alguns casos vai até o dia 29 de setembro e em outros até véspera do pleito, em 1º de outubro. A propaganda eleitoral é o ato fundamental da campanha em direito dos candidatos e dos eleitores, que precisam conhecer os candidatos, suas propostas, para exercer o voto consciente. Os atos e divulgação obedecem às regras especiais da lei das eleições e quaisquer abusos serão coibidos pela Justiça Eleitoral. Cerca de 245 mil taxistas recebem hoje as 2 primeiras parcelas do auxílio taxista. O benefício é emergencial para compensar o aumento dos combustíveis neste ano. Vamos acompanhar a matéria aí no nosso Da Hora. Quando nós recebemos a base que veio da NTT, nós encontramos 3 grandes grupos naquela base. Um grupo composto por pessoas ativas, ou seja, por transportadores autônomos de cargas ativos, transportadores autônomos de cargas pendentes e transportadores autônomos de cargas suspensos. O Ministério do Trabalho e Previdência teve que trabalhar, é claro, com aqueles que estavam ativos, que eram mais ou menos 600 mil, ou um pouco mais de 600 mil. Dividimos o pagamento em 2 lotes. O primeiro lote, que começou a ser feito no dia 9, agora de agosto, onde nós estamos pagando a competência 7 e a competência 8. Então, agora, a partir do dia 9/8, nós começamos a fazer o pagamento de 2 competências, como primeiro lote. E a partir de ontem, a Dataprev já disponibilizou, e esses links estão na página do Ministério do Trabalho e Previdência, para que o transportador autônomo de cargas possa fazer uma autodeclaração. Então, a diferença daqueles 600 mil para os quase 200 mil que nós pagamos no primeiro lote, terão que entrar lá nesse link que está disponível na página do Ministério do Trabalho para fazer uma autodeclaração. Ok, as informações aí sobre o auxílio taxista, e daqui a pouquinho a gente vai voltar e vai falar um pouco mais sobre isso, para esclarecer para você que tem direito ao benefício. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Da Hora. Estamos de volta com o seu Da Hora dessa terça-feira. Já agradecendo a sua audiência, a sua participação conosco. Daqui a pouquinho eu vou dar aqui aquele alô dos telespectadores que já estão mandando a sua mensagem pelo WhatsApp. E o nosso WhatsApp já está liberado aqui, é o 981-010984. Mande a sua mensagem que nós vamos ler aqui, vamos responder aos seus questionamentos, suas perguntas, aquilo que estiver dentro do nosso alcance. No bloco anterior, na nossa matéria anterior, nós
mostramos uma entrevista com o ministro do Trabalho, né, falando sobre o auxílio taxista, e também falou sobre o auxílio caminhoneiro, né, então, que já começou a ser pago já essa semana. Então, mais um auxílio aí do governo para compensar o preço da gasolina, o aumento da gasolina, e nós estamos saindo de um período de pandemia e os preços foram lá para cima de muitos produtos, tivemos muitas dificuldades, ainda existe uma grande dificuldade de substrato na indústria, principalmente a indústria de celulose tem sofrido muito. O Brasil tem uma produção gigantesca de celulose, mas os países da América Latina, inclusive a Argentina, principalmente a Argentina, tem consumido muita celulose do Brasil. Então, nós tivemos esse problema com a celulose, né, o preço do papel lá em cima. E com relação aos combustíveis, a gasolina chegou num nível insuportável. Agora, nós já tivemos uma queda muito brusca. Eu cheguei a colocar a gasolina de R$ 7,89, né, quase R$ 8,00. E temos notícias de que em alguns locais passaram de R$ 8,00, alguns estados do Nordeste, principalmente, passaram de R$ 8,00. Hoje nós temos gasolina aqui, até notícias, né? Eu não vi, não presenciei, mas eu conheço postos, estou abastecendo em um posto de combustível que a gasolina está R$ 5,21. Quer dizer, de R$ 7,90 para R$ 5,21, a diferença é de R$ 2,70. A diferença é muito grande com relação à gasolina. E o diesel também já começou a baixar. O etanol foi que baixou, mas ainda não é tão compensador, não compensa tanto abastecer com etanol. E o diesel está começando a baixar e com certeza nós vamos ter uma diminuição no preço dos fretes, que vai gerar também uma economia, vai gerar uma deflação não só nos produtos, em geral, principalmente os da cesta básica, aquele que a gente torce para ficar mais barato. Mas a gente já está vendo em alguns supermercados os preços já bem mais baixos do que, por exemplo, há 15 dias atrás. Há um mês atrás estava no pico, né, da alta de preços, tomate um absurdo, os produtos da cesta básica, arroz caro, ainda está muito caro o leite, ainda não sei porquê, o que está acontecendo com as vacas, né? Que o leite continua tendo leite, será que é só por causa do transporte? Então, se for por causa disso, nossa expectativa é que isso venha a diminuir, porque o diesel baixando, o frete vai ter que baixar também. Tá bom? Vamos falar agora de uma live do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro citou em sua live algumas violações que governantes fizeram durante a pandemia. Vários dispositivos da Constituição foram violados. Você pode ver, aqui tem estado de defesa e estado de sítio, né? Estado de sítio é amplo, onde certas medidas são suprimidas da população. E assim mesmo, só pode ser suprimidas depois que, porventura, mandar um decreto para o estado de sítio e o parlamento aprovar. E assim mesmo, tem limites. Se eu extrapolar como presidente, eu sou responsabilizado. Muitos governadores, alguns prefeitos, por ocasião da pandemia, por decreto, que não levaram para a Assembleia Legislativa nem para as câmaras municipais, tomaram medidas drásticas e proibitivas, né, muito mais danosas, muito mais graves do que no estado de sítio. Por exemplo, no estado de sítio você não pode algemar uma mulher na rua, né, indefesa, você não pode caçar um surfista, você não pode fechar a igreja, meu Deus do céu. Fecharam igrejas e templos religiosos, abusaram, tolheram o direito de ir e vir, fizeram barbaridade, condenaram os mais humildes que viviam da informalidade a morrer de fome em casa. Senão a gente ia sacar rapidamente o auxílio emergencial, esse pessoal ia morrer de fome em casa, ou ia sair na rua atrás de alimento, fazendo coisas que contra a vontade deles até, mas por questão de sobrevivência. Cadê esse pessoal por ocasião da pandemia? É isso aí, o presidente Jair Bolsonaro fazendo aí algumas considerações relacionadas ao período de pandemia. Eu acho que uma das mais graves e das que deveriam ser investigadas pelo Ministério Público, deveria ser investigado as ações de alguns governantes, né? Principalmente quando houve aquela liberação para as compras sem licitação, né?
Primeiro que houve aquela questão de estado de sítio, né? Que declarou quase que o estado de sítio, ou seja, o fique em casa, a linguagem que se usava era a linguagem do isolamento, e esse isolamento foi muito prejudicial para todos. E nós temos hoje uma infinidade, uma quantidade gigantesca de pessoas com problemas de ansiedade, depressão. E aí vão falar que foi por causa do coronavírus, das pessoas que contraíram a doença e tudo, mas os cientistas, principalmente o pessoal da psiquiatria, psicanálise e psicologia, eles têm falado que por conta dessa linguagem, isolamento, né, ao invés de distanciamento, que seria uma linguagem mais adequada, porque essas informações chegam na mente das pessoas e nem todos recebem da mesma maneira. Mas nós aqui do Da Hora estamos antenados com você que está ligado conosco, o nosso telespectador já está participando pelo 981010984, já quero aqui mandar um alô. Olha só que coisa linda, viu? A família lá de Viçosa do Ceará, ligada aqui no Da Hora. O André, a Adriana, o Ivens, o Ian, família inteira lá de Viçosa do Ceará, aqui assistindo Da Hora. André, aquele abraço, Deus abençoe sua vida, sua família. Também o Gessé, lá na Lagoa Salgada, lá em Caucaia, o pessoal da Caucaia ligado aqui no seu Da Hora. Gessé, o David e todo aquele pessoal lá de Caucaia. Também no centro de Fortaleza, o Robério, B.O., ligado aqui no Da Hora. O Vicente Borracheiro, também lá do centro da cidade. Toda essa galera assistindo o seu Da Hora aqui pela sua TV União. Aqui o fato vira notícia com a credibilidade de 35 anos da Rede União de rádio e televisão. Então, você pode continuar participando com a gente, o WhatsApp está aqui liberado, pode mandar a sua mensagem, mandar o seu recado, fazer a sua denúncia, mostrar a situação aí do seu bairro, você pode mostrar como é que está a operação tapa-buraco. Aí eu quero saber, você aí de Fortaleza, da região metropolitana de Fortaleza, você aí de Caucaia, de Maracanaú, do Eusébio, de Aquirai, de Taitinga, da região metropolitana de Fortaleza, como é que está a sua cidade, como é que estão as recuperações das vias, depois do período de chuva, como é que está aí, a operação tapa-buraco em Fortaleza, está chegando aí, está direitinho, como é que está aí o seu bairro? Mande essa informação para a gente, mande o vídeo, mande a sua informação, porque aqui a sua informação é da hora. E vamos continuar aqui falando do presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro citou ainda nessa live a quantidade de novos empregos criados em seu governo. Vamos conferir. Estamos à vida da população. Quando a gente vê que o número de pessoas empregadas no Brasil que até assinado bateu um recorde, não é à toa. Não é à toa. Quando a gente vê que a média mensal está na casa de 250 mil novos empregos no Brasil, não é à toa que isso acontece, não é por acaso. Começamos em 2019 a ajudar aqui, a tirar o Estado de cima do trabalhador, do empresário, né, do empreendedor, com a lei da liberdade econômica, com a simplificação das NRs, normas regulamentadoras. E também com muitas propostas, né, que foram aprovadas pelo parlamento. Poderia elencar uma porção aqui. Tá aí mais um trecho da live do Bolsonaro, né, falando aí sobre a criação de novos postos de emprego, e o Brasil vem numa crescente nesse quesito de abertura de novos postos de emprego, muito importante para a nossa economia, para o daqui para frente, né, meu irmão? Nós estamos chegando no período aí de eleição, e aí também tem uma geração de receita muito boa também nesse período de eleição, isso é uma verdade, né? Muitos candidatos vão ali colocar pessoas para ficar com bandeiras, essas coisas, e aí vai dar uma sacudida aí também na economia. Eu penso em tudo, Felipe, porque eu sou o homem da conta, eu gosto de fazer as contas, saber se o povo está ganhando dinheiro. Então, as pessoas participando aqui conosco, o João Filho, o Hernandes, parabenizando o programa de sexta-feira, porque com a participação do doutor Djalma Pinto aqui falando sobre legislação eleitoral, né, e também o programa de segunda-feira com o doutor Djalma, o programa de ontem, o doutor Djalma esteve aqui conosco também, falando muito sobre a questão técnica relacionada à legislação eleitoral. Porque a gente fala da legislação muito pela questão informativa
institucional, informativa, jornalística. Mas o doutor Djalma Pinto, ele é um advogado especialista em legislação eleitoral, então ele vem com aquela linguagem técnica e traz para a gente todas as informações. Também o pessoal aqui da Davila Peri, o José Carlos, participando conosco. Ó, tá liberado aqui, tá bom? 981010984, manda sua mensagem, manda foto aí. Tem gente mandando foto aqui, ó, almoçando e assistindo da hora. Tá aqui, um prato de feijão com carne, tá comendo carne aqui, viu? É o meu amigo Robério, tá? Mandando aqui o alô, tá na hora do almoço, assistindo o seu Da Hora. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Quero dar um recado aqui para você que é empresário, comerciante. Nós estamos com um novo plano de mídia disponível para a sua empresa aqui na TV União, não só do Da Hora, mas de toda a nossa programação. Se você tem interesse de anunciar a sua empresa, de fomentar os seus negócios, de melhorar a sua captação de clientes, porque quem não é visto não é lembrado, e a propaganda é a alma do negócio. Então vem anunciar com a gente, o nosso contato está aparecendo aí na sua tela, tá bom? O nosso telefone, o nosso e-mail, você envia um contato para a gente envia um consultor da TV União até a sua empresa e nós vamos fazer um negócio da hora, com toda certeza, tá bom? Continue participando com a gente. Depois de uma semana, a Petrobras anunciou uma nova redução no valor do diesel no Brasil. E durante sua transmissão ao vivo também dessa live, o Bolsonaro falou sobre este assunto. Vamos ver. A Petrobras anunciou mais uma redução no preço do diesel, lá na refinaria, em 22 centavos. A semana passada foram 20 centavos, é isso mesmo? 20 centavos, e agora 22. Então está numa queda aí o preço do diesel. Né? Assim como com o novo presidente da Petrobras, dentro da responsabilidade, já diminuiu 35 centavos o preço da gasolina nas refinarias. Isso leva alguns dias até chegar no posto de combustível, mas vai chegar. E teremos brevemente uma das gasolinas mais baratas do mundo, excetuando os países produtores e os que têm refinarias, né? Nós aqui poderíamos ser autossuficientes no refino, mas um cara lá atrás começou a fazer 3, sumiu com 100 bilhões de reais e não se fez refinaria nenhuma. Tá aí, o Bolsonaro também no tom de crítica se referir às refinarias, aos processos das refinarias do Brasil e principalmente aquela lá da Bolívia, né? Que o Brasil investiu 17 bilhões, se não estiver enganado, naquela refinaria que acabou ficando para a Bolívia, né? Foi um acordo entre o governo anterior do Brasil, no caso Lula era o presidente, e acabou gerando essa polêmica aí acabou que nós perdemos a refinaria. O Brasil investiu todo o dinheiro lá, né? E acabamos ficando sem a refinaria. Como diz aquela história do matuto do interior, nós ficamos sem mel e sem cabaça. Não é isso? Essa é uma coisa importante a gente saber. E nós estamos nos aproximando do período eleitoral e está aí novamente aqueles candidatos, não só o presidente, mas muitos outros que participaram desses processos de licitações, de emendas parlamentares que prejudicaram tanto o nosso país, que gerou aquela operação Lava Jato, que gerou várias operações, que botou gente na cadeia, né? E já está chegando aqui, já está comigo o nosso jornalista, nosso diretor de jornalismo, Norton Lima Júnior, para falar um pouco aqui sobre essa questão que o Bolsonaro citou aí, das refinarias que não foram concluídas, o Brasil ficou a ver navios com relação às refinarias, e a que ficou pronta, a maior da América Latina, foi aquela lá da Bolívia, que ficou para os bolivianos e a gente ficou só na janela vendo o bonde passar, né, Norton? Era um gasoduto, na verdade, né? Lá. Nós perdemos o gás, né? Eles tentaram multiplicar a planta energética do país, né? A matriz energética do país, e tentaram introduzir o gás. Nós fizemos esse gasoduto na Bolívia, que era nas terras eram da Shell, se eu não me engano, na Bolívia, e quando teve a mudança de governo, o governo puxou para ele, né? E o Lula entregou, praticamente devolveu, né? Tinha construído o gasoduto nas terras que era da Bolívia, que em tese seriam da Shell, que foram desrespeitados em termos de contrato. E nós ainda criamos lá Aécio, a Transcocaleira, que era uma estrada, tipo uma transamazônica, né? Para facilitar a vida dos fazendeiros de coca, da folha da coca, né? Na Bolívia. Isso é uma coisa muito engraçada, né?
Na refinaria... Mas peraí, mas eu fiquei agora com... Me perdoe interromper, mas eu fiquei agora com a dúvida. Na transcocaleira, mas a folha da coca para uso medicinal ou para droga mesmo? Não, eles... E sabe, né? Mas assim, tem é uma coisa da cultura deles lá, né? Eles mascam para facilitar a digestão e para combater essa questão da altitude, né? E tem muita coisa, assim, eles tomam como chá, é uma coisa deles. Não fica, se tomar com chá, não fica doidão? Não fica doido, fica doidão, não fica doido não, né? Fica legal, legal. Fica legal, pelo menos, né? Não, vai melhorar, eu acho que deve melhorar a respiração, alguma coisa nesse sentido, assim, né? A cocaína é uma coisa engraçada, porque quem mais divulgou a cocaína no mundo foi quando ela foi iniciada, né? Ela seria o remédio da heroína, né? Porque a heroína morgava demais, né? E a cocaína ela é um excitante. Né? Aí foi passando com os tempos e tal. Tem questões aí se ela é usada em que ela é usada. Tem uma série de medicamentos que vai colocar, mas isso é uma coisa que história, vocês, né? Podem pesquisar, quem tiver interesse, né? Pesquisar isso no Google. Tem muita informação sobre esse assunto, né? Tem muita gente que fala sobre esse assunto, né? Que dá para se ver bem o que é, né? Nas refinarias é uma coisa muito grave, porque a gente é autossuficiente em petróleo. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Mas nós não temos o preço, entende? Como é que a gente chega no nível de produção de petróleo e a gente está ainda a reboque do preço internacional? É uma coisa para se perguntar, por que o Brasil nunca refinou o petróleo? Na verdade, as pessoas têm que passar a entender o seguinte: o Brasil ele é muito comandado de fora para dentro, né? Há todo tipo de manobra, de trapaça e tudo, para que o país não se torne, não tenha um mercado interno pujante, entende? Porque só é soberano um país que tem mercado interno. Tá? Essas políticas de transferências de renda que são feitas, elas criam um mercado interno. E se a gente já é autossuficiente em produção de alimentos, nós colocamos alimento na boca dos chineses de toda a Europa, entende? Tudo que a gente né, produz, assim, eu acho que de cada 10 pessoas no mundo, 4 bocas são alimentadas por produtos brasileiros. E nós vamos entrar agora nessa produção, nessa superprodução de trigo também, que vai ser uma coisa incrível, né? O mundo todo está pedindo para o Brasil não parar de produzir. E o Brasil produzir, para o Brasil produzir. Quanto mais a gente produzir, mais negócio nós vamos ter aqui. A situação é tão incrível que era para a gente estar, vamos dizer assim, preço da banana, né? Era para tudo ser preço de banana para a gente. Porque tudo nós somos autossuficientes em tudo que você possa imaginar. Esse país não para. Eu acho que vocês lembram, num programa com o Djalma, ontem, né? Eu falei para aquela história do índio que queria tirar ouro. Né? Ele ligou para o pessoal, claro que eu vou, né, caricaturar, né? Mas assim, índio tirou muito ouro, né? Extraiu muito ouro lá da cabeça do cachorro, lá no norte do país. Né? Índio extraiu muito ouro, tem muito resíduo, eu preciso me livrar desse resíduo. O pessoal, não, tudo bem, a gente manda a turma para vocês tirarem para a gente eliminar esse resíduo que está lá, o índio não ser multado, essa coisa toda. Aí o índio, quando os caras chegam lá, o resíduo era paládio, que vale 2 vezes o preço do ouro, entende? Então, o tempo todo no Brasil é isso, né? Por exemplo, aqui no Ceará mesmo, nós temos uma quantidade enorme de minérios que não são explorados. Na região ali de Pedra Branca, né? Você tem ali por baixo do subsolo. Estava vendo aqui o nosso amigo Francisco falando da nossa câmera, né? Ele falando do grafeno. Tem grafeno no solo cearense. Tem urânio no solo cearense. E tem fosfato no solo cearense. Entende? Então, assim, onde a terra não foi, onde a terra não é fértil, ela é possibilidade de fertilizar as outras terras. É isso que eu acho mais sofisticado em relação a essa coisa da natureza, né? Porque se a natureza não deu pelo um lado, ela vai dar pelo outro. Então, a gente pode consertar, em termos de produção de fosfato do Ceará produzir,
nós temos assim talvez 2 vezes ou 3 vezes mais do que é o Porto do Pecém, né, que continua um porto ainda discutível do ponto de vista da quantidade de dinheiro que o Estado do Ceará já investiu lá e o que é que retornou em torno disso, né? Nós, infelizmente, né, tem assim, muita gente desinformada no poder, tá? Não digo nem os governantes, entende? Mas assim, as pessoas que estão na linha auxiliar, que ficam pregando passando determinadas ideias que são fora da vocação econômica de cada estado. Nós temos uma vocação econômica muito forte. Eu acho que esse nosso litoral ele é difícil você ter algo parecido no mundo, né? Porque nossas águas são quase uma temperatura de uma banheira, né? Temos assim, são águas quentes, né? E isso impressiona o turista que chega, né? Os verdes mares, né? Com certeza. Meu amigo Norton Lima Júnior aqui conosco, né? E já agradecendo a participação do nosso telespectador, meu amigo Damião, perguntando se já está na hora de investigar se a vacina para a Covid realmente tem eficácia. Rapaz, eu acho que tem, né? Se for necessário investigar para saber até onde vai essa eficácia, né? Eu, pelo menos, já tomei as 4 doses, né? Também o Zé Maria, lá de Horizonte. Não perde um da hora, viu? Tá parabenizando aqui a equipe, ó, parabenizando a nova equipe, né? Hoje nós estamos desfalcados da nossa querida Marília Karen, ela está meio dodói, mas esperamos que em breve ela esteja de volta. Também a dona Mazé, ligadinha no programa e está com saudade dos apresentadores anteriores. Pois mate a saudade dos anteriores com os atuais, né? Estamos juntos aqui, dona Mazé. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o Seu da Hora aqui na sua TV União, já agradecendo a sua audiência, você de toda a Fortaleza, de toda a região metropolitana, o pessoal de Caucaia participando conosco, o pessoal de Horizonte, de Pacajus, do Eusébio, é isso aí, e também o pessoal aqui de Fortaleza, do centro da cidade, em peso, o pessoal lá do meu amigo Clemilton, lá no Mercearia do Gordo, no Mercadinho do Gordo, Dona Leda, lá ligado aqui no Seu da Hora. E também o Zé Carlos, dizendo que não consegue assistir meio-dia porque está trabalhando, mas assiste a reprise às 18h30. Bem lembrado, se você perder o da hora de meio-dia e 30, a reprise às 18h30. E aí eu falei no começo do programa aqui que foi dada a largada para a corrida eleitoral, essa corrida tão incrível, cheia de possibilidades, cheias de novidades, de coisas boas e coisas ruins. Né? E aí o Norton Lima Júnior, especialista, né, em política, permeia nesse meio, né, tem essa habilidade de permear nesse meio. Norton, o que é que a gente pode esperar dessa campanha? Sobretudo, como diz para o nosso governador. Diz o poeta paranaense Paulo Leminski, né, numa música até que foi consagrada pelo Ney Matogrosso, outro grande cara, promessas demais, né? Promessas demais. Precisava não, promessas demais. Né? Começou o festival de bobagem, é o que a gente vai ter de maneira muito clara. Né? Observando, agora, começa a ver os sinais, né? Por exemplo, observando assim, a agenda dos candidatos de hoje, dos principais candidatos que foram lançados, né? Aqui do Ceará, o Roberto Cláudio, o Elmano de Freitas e o Capitão Wagner. Você já dá para desenhar mais ou menos como é que vai ser o estilo de campanha deles. Né? Já dá para ver, por exemplo, o Roberto começou o dia no Mercado Central, aí de lá ele foi para São Gonçalo do Amarante, de São Gonçalo do Amarante ele vai para Aracati, de Aracati ele cruza o estado do Ceará e vai até Tauá. Tauá. Que veículo é esse? Quer dizer, ele começou... Vai ser de avião, né? Claro, de avião. A parte terrestre, parte de avião, mas você já começa a ver a movimentação, né? Aí o Elmano começa pedindo as bênçãos, né, para o nosso grande Padim Cício, Romão. Foi para Juazeiro? Ele foi para Juazeiro, ele inicia a campanha dele no Horto. Né? Aí ele vai lá na estátua, se bem que ele é caririense? É da região? Não, mas o Camilo, né? Porque ele tá com o Camilo. Mas ele lança a campanha dele lá. Ele foi comer piqui para se fortalecer para a campanha. Mas eu costumo falar que é o seguinte, o pessoal não entende. O mais forte no Cariri, no Juazeiro, é o túmulo do Padim Cício, não é a estátua do Padim Cício.
entendeu? O túmulo do Padim é que é um negócio forte. É onde está assim, a grande, vamos dizer assim, a grande força. Está o grande misticismo da história do Cariri. Que tá a grande força do Padim. O Padim foi uma pessoa grande, né? Foi um político, né? Não foi só um político. Você pode até dizer que ele pode ter sido um dos primeiros protestantes. Porque, por exemplo, ele abrigou as igrejas evangélicas lá. Ele não tinha problema com isso. Isso dava problema nos outros cantos. Entende? Ele deixou o pessoal entrar. Não, pode falar, não tem problema. Tudo, entende? Ele tinha, assim, essa natureza. A teologia dele é uma coisa muito avançada em relação ao que se pode imaginar. E por isso que ele foi excomungado, né? O pessoal esquece que ele foi excomungado também. Aí agora, depois do sucesso dele, querem reabilitar. Bom, mas aí o Elmano começa pelo Padim. Mas o próprio Camilo Santana, foi a Roma interceder junto ao Papa para a canonização do Padre Cícero. Lembra disso? Não, ele entregou um estado. Mas não adianta. É porque o Camilo tem umas coisas, ele tem umas virtudes, né? Ninguém é perfeito, mas também ele tem assim, a ignorância talvez como um dos maiores defeitos dele, né? Ele não sabe o que ele está fazendo, muitas vezes, né? Essa daí, por exemplo, é uma coisa que certamente não agradaria ninguém, porque se você for puxar a teologia do Padim, ele tem lá os livros dele todos, né? Ele era professor de latim, né? Ele foi, inclusive, professor de latim da minha avó, Arturieta Viana Monteiro, né? E eu falava isso e as pessoas achavam que o cara era um doido qualquer, um místico e tal. Não, era um homem de uma cultura fantástica, né? Ele sabia todas as coisas. Aqui, nós temos no Ceará alguns caras que são muito ligados ao Padim, por exemplo. O advogado Paulo Quezado, ele gosta muito, né? Ele conhece, domina bem. Meu conterrâneo de Aurora. De Aurora, turma de Aurora lá. Pô, tu é daquela região lá, tu sabe a força dele. Sou caririense, né? Da Gema. Aí, bom, mas aí o Elmano começa lá, aí ele vai para a estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, né? E depois ele termina os festejos em Barbalha, que a cidade de Barbalha está completando hoje, acho que 176 anos, né, de emancipação política. Na sequência, você tem o Capitão Wagner. Essa parte aqui eu quero comentar contigo, essa que eu achei muito engraçada. Ele começa a campanha dele às 10 horas da manhã, para não dizer 11 horas da manhã, né? E longe das pessoas, né? Longe do povo, e dentro de gabinetes, né? Do ar-condicionado da Câmara Municipal de Fortaleza. Ele vai dar posse a um vereador que vai assumir aí, dentro dessa sede de pessoas que vão sair, né? E basicamente isso, quer dizer, aí você já tem um festival de bobagens aí já correndo na internet, que são esses jingles baseados em... Eles querem saber assim, ó, o que é que o povo está escutando? Que o povo gosta, né? Eles pensam assim, aí está escutando piseiro, né? E não é verdade, né? Ninguém gosta de coisa ruim, né? Vamos dizer assim. Aí ele pega e faz as adaptações desses jingles, né? Dessas músicas e fazem umas letras absurdas, com as promessas malucas, com uma virtuose ou uma virtude que essas pessoas não possuem, né? E colocam isso para a cabeça para o eleitor comum observar, né? Eles estão esquecendo que o eleitor hoje, ele pesquisa mais do que qualquer outra coisa, tá? Assim como tu está no celular, todo mundo está ao mesmo tempo no celular, está todo mundo olhando. Tem muita gente aqui que está assistindo a gente na TV, mas está na segunda tela, que é o celular, agora, nesse momento, né? Tem horas que o celular vai ser a primeira tela e a televisão vai ser a segunda tela, né? Essas coisas todas. E as pessoas não estão observando essa maturidade que o eleitor está adquirindo, né? E vai ser, de novo, aquela coisa de gente que é candidata a deputado estadual propondo coisas que são da legislação federal, gente que é candidata a deputado federal propondo coisas que são coisas do executivo, entende? Gente mentindo, vai ter muito. Eu estou rindo muito de uma campanha de um cara aqui no Ceará, não vou dizer o nome dele por enquanto, que está dizendo que foi ele que reduziu o ICMS da gasolina. Mas eu fico olhando da gasolina, do combustível, de tudo que você imaginar, porque também vai reduzir da conta de energia, né? Vai reduzir da conta de telefonia também, a gente vai ter já uma queda maior dos combustíveis que vão ter. Quiçá que a gente conseguisse ter uma redução significativa nas gôndolas do supermercado, né? Porque está restrita a quantidade mínima de produtos, né? Qualquer pessoa que faz supermercado com um pouquinho de mais de
vamos dizer assim, de itens supérfluos, né, ou daquelas guloseimas, né, paga 30%, 34%, quer dizer, metade da tua geladeira, um terço da tua geladeira está sendo puxado pelo governo. Não faz sentido isso, né, Écio? Inclusive, isso é contraproducente, né? Você tem gente que defende a redução de impostos, mas não entende que essa redução ela é uma política, inclusive, de geração de emprego. Porque se eu jogo a coisa para a curva da oferta e não para a curva se eu aumento a oferta, aí eu estou fazendo investimentos. Quando eu faço investimentos, eu estou gerando emprego. Essa é a grande saída que está acontecendo no Brasil hoje, porque está sendo pensado, o país está sendo pensado fora da ideia de que o Estado deve ser o rei, ou deve ter tudo. Né? Não, nós temos que ter um mercado interno forte, que eu estou te falando, porque só tem soberania um povo que tiver mercado interno forte. Enquanto não existir isso, nós vamos estar refém de todo esse pessoal. Nós estamos bem na fita. Também com na relação fita. a isso. Não, só falta uma questão. Só falta uma questão. Também na fita. No meu ponto de vista, me perdoe, no meu ponto de vista, falta uma questão de gestão. É uma questão de competência de gestão, que é o que nós não tivemos. Estamos nos organizando? Estamos. Temos uma equipe econômica que está dando conta do recado, porque se não tiver, já tinha papocado. Não é? Porque a pressão foi muito grande com a questão da pandemia. Então, eu queria registrar já aqui a participação de muitos telespectadores, ao pessoal de Tururu. Tururu, conhece Tururu? Passei por lá. Cidade boa, rapaz. É a terra tem uma rapadura lá no Tururu, ali na beira da estrada. Tururu é a terra da Florinda Bolca. Da Florinda Bolca. Isso, ali perto de Itapipoca. Ela fez um filme lá. Isso. Olha lá, o Matheus está mandando um alô pro pessoal de Tururu, né? Para o Regis Barroso, o Orlando, o Alonso e o Dário, né? E também, ó, o pessoal do Eusébio. Várias denúncias aqui do Eusébio, pessoal da Tapera, reclamando da coleta de lixo. Ei, secretário do Eusébio, pelo amor de Deus, cadê os carros do lixo aí? Lá na Tapera tá um lixão só. Pessoal lá de Eusébio, né? Reclamando da questão do lixo. Também o Wilton, lá da Granja Lisboa, ligado com a gente, parabenizando o Norton Lima Júnior e toda a equipe. Também a dona Ângela, ligadinha com a gente e mandando aquele alô e parabenizando aqui ao programa. Mas, Norton, voltando à questão política, aí tem gente mandando mensagem, começou todo mundo com um sorriso Colgate, né? Tá fazendo propaganda aqui. Não, agora está um pouco melhor, você pode dizer que não é mais o sorriso Colgate, é o sorriso Mentex, né? Sorriso Mentex. Mentex. Agora está na moda aqueles cabos com dente, tudo bonito, né? Eles colocaram aquelas lentes de contato nos dentes, né? Aí vai ficar mais... Aí fica um sorriso Mentex. Agora, Norton, uma pergunta que não quer calar, né? Vamos lá. Uma pergunta que não quer calar, não só do telespectador, mas uma curiosidade minha também. Eu acredito, sim, que a gente tem muita identificação com quem está nos assistindo, né? As pessoas estão nos assistindo. Quem sai melhor na hora do pega para capar agora? Para governador. Quem tem o melhor discurso, quem consegue conectar melhor as pessoas na questão agora, quem, no seu ponto de vista como especialista em política, quem sai na frente, quem se sai melhor na hora do pega para capar? Eu acho que essa é uma questão que o povo vai responder melhor do que qualquer um de nós, Wécio. Porque aquele velho ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. A gente tem que observar o que é que está acontecendo em termos de primeiras movimentações, né? Você já tem aí, de largada, uma queda do Capitão Wagner na faixa de 11 pontos, mais ou menos. Primeira movimentação já ficou um negócio muito complicado. Porque você tem aí, isso cruzando dados de pesquisa que nem se deve fazer, mas isso é uma coisa que está nas redes sociais, estão sendo ditas, né? E essa coisa já começa a mostrar para onde é que a conversa vai, né? Por exemplo, candidatos que não têm boa imagem, eles podem ter bom conteúdo, né? Por exemplo, eu acho que o Elmano, que é o candidato do PT, né? Candidato do PT, ele não é bonitinho como o Wagner, sabe? Mas ele me parece que tem mais conteúdo do que o Wagner. E eles vão ter que subir bastante, né? E cresceu 7 pontos na pesquisa nessa semana, 7 pontos. Mas contra, né? Eles vão ter o Robertinho, né? O Roberto Cláudio, que tem essa coisa. Ele tem essa matreirice, ele tem a experiência, tem a capacidade e tal. E ele sabe falar sobre política, articulação. Tem mais capacidade de articulação e ele sabe... Ele me parece assim, se você for olhar, de uma maneira geral, a fotografia do Roberto é a mais focada, né? A fotografia do Wagner é a mais desfocada
E a fotografia do Elmano está sendo tirada, entende? Seria mais ou menos isso, assim, nós ainda estamos ainda nessa coisa toda, né? Por outro lado, você tem um estresse muito grande do topo da campanha do Roberto, né? Que é uma coisa também que está acontecendo com a própria campanha do Wagner. E tem mais unidade na campanha do Elmano. Essas coisas todas elas vão ser intercaladas e elas vão explicar mais ou menos os rumos que a eleição vai tomar. Por exemplo, você tem assim, no topo da campanha do Roberto, você tem assim, o Ciro como candidato a presidente. Na série histórica, ele nunca perdeu a eleição do Ceará, ele sempre ficou acima dos 40 pontos. Né? Agora, se essa vai ser a primeira vez em que ele vai ter essa derrota no estado do Ceará, aí você tem uma possível, né, omissão ou cruzar de braços do ex-senador, aliás, do senador, né? Eu digo ex-senador porque ele está tão distante do Senado que a gente não sabe mais se ele é senador ou se não é senador, que é o Cid Gomes, né? Do Cid Gomes, que não sabe se abraça a campanha do Roberto. Os principais aliados do Cid, né, como os grandes assessores do Cid, estão andando com o Roberto na sinalização. A irmã deles, né, a Lia Ferreira Gomes, né, que é uma médica que teve uma atuação aqui em Calcaia, né, tá andando com o Roberto, né, tá aparecendo do lado do Roberto, ou enaltecendo, ou mandando parabéns para o Roberto, essa coisa toda. E tem essas últimas declarações do Ciro, que são declarações assim, até que muita gente estranhou, né, achando assim que o governo já teria jogando a toalha de uma possível derrota da candidatura do Roberto, que seria... Não, possível derrota do esquema do governo, do esquema do esquema Ferreira Gomes, né? Que o Ciro falando que seria bom que as pessoas, que outra turma ganhasse no Ceará, que era para eles verem as conquistas que a gente tem, etc. E tal. Mas isso é muita propaganda e na verdade, mas é muita propaganda e, na verdade, a gente não vê esses resultados todos do estado do Ceará. A gente continua muito ruim em vários assuntos. Nós tivemos um crescimento econômico interessante durante um período, né? Muita base de subsídio, e temos aí um fundo de desenvolvimento industrial que funciona quase como um banco. A gente sabe como é que está lá o processo, né? Uhum. Aí nós temos uma imobilização enorme de um capital gigantesco, 650 milhões de reais, na mão só de uma organização social, que é o Instituto Agropolos, que praticamente concentra, né, monopoliza todos os recursos que o Estado de Ceará teria para o desenvolvimento agrário, que isso é uma coisa muito complicada para se dizer. Mas assim, você não tem essas grandes conquistas que se fala, que o Ceará teve, né? Na parte de segurança pública já é sabidamente... Não pode nem falar, né? Já é uma coisa muito complicada. Nós tivemos algumas intenções de descentralização que foram importantes. Teve também, né, uma coisa que se diga também, que se faça até justiça, né, com o próprio Cid Gomes, né, que ele lançou uma série de ideias novas para o estado de Ceará, e essas coisas pararam, né, pararam no tempo. O Camilo entrou, desmantela a Ronda do Quarteirão, desmonta a Ronda do Quarteirão, né, substitui ela por coisa... Mas em matéria de segurança pública, o Ronda do Quarteirão fez falta para a sociedade como um todo? Não, como base imóvel poderia funcionar. Mas é porque, quando a gente vai entrar na teoria da segurança pública e começa a analisar, a gente vai ver que o Estado do Ceará estava sem um braço preventivo, né? Isso, inclusive, foi uma coisa que foi discutida no Brasil. Quem trouxe essa inovação, quem trouxe esse diagnóstico, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, a solução, foi o pessoal da maçonaria, tá? Eles puxaram a Guarda Municipal. Eles criaram o sistema da Guarda Municipal, baseado na experiência americana, né? Que a gente, queira ou não queira, a gente tem uma força pan-americana, né, que integra o Brasil e os Estados Unidos, e essa coisa. Isso não vai ter Cuba que atrapalhe, dizendo assim, de maneira muito clara. Nada contra Cuba, eu adoro tomar mojito, né, essas coisas, e a música cubana, eu gosto muito. Mas quando você vai ver, ela atrapalha essa integração, ela atrapalha essa integração americana. Aí nós tivemos aqui no Ceará uma ideia de que foi o seguinte: se lançou a Ronda do Quarteirão como um patrulhamento comunitário. Isso não existe, entende? Sob o aspecto, se você tivesse incentivado a formação das guardas municipais
dentro desse sentido, se tivesse dado um apoio, se esse investimento todo, em termos de recursos e tal, fosse para montar esse programa de guarda municipal, nós teríamos certamente cidades muito mais seguras, ou regiões muito mais seguras, ou comunidades muito mais seguras, porque a própria comunidade faz a sua segurança, se você for observar, né? Se a gente tivesse critério antropológico de fazer segurança a partir daí, e não com esse delírio de, eu vou trazer o FBI, aí o Wagner acha que... Treinamento com a SWAT. Não, a SWAT tudo bem, até, né, tem assim, por exemplo, nós temos um grande policial aqui no Ceará, que está, infelizmente, afastado, que é o Henrique, né, ele é incrível, aquele cara, ele tem SWAT na Flórida e tem SWAT em Nova York. Ele talvez seja um dos nossos policiais mais completos que a gente tem aqui, em termos de ação, de um cara de operação, entende? Que pode ter capacidade de fazer. Na SWAT, tudo bem. Agora, aí o delírio, né? O Wagner falando que vai trazer o FBI. Eu fico olhando e digo, meu Deus, será que esse cara entende alguma coisa de nada? Inclusive, a gente, né, esse tempo programando para cá, fazer uma série de sabatinas, eu gostaria de fazer essa pergunta para ele, para ouvir o que é que ele vai dizer sobre essa coisa. Se ele entende de segurança, se ele não entende de segurança ou não, né? Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu acredito que ele não, com certeza. Eu esqueci de falar alguma resposta dando a sequência? Não, a pergunta que nós não temos mais tempo para responder, nós só temos 40 segundos. 39. Os Ferreira Gomes estão concentrados naquela região norte de Sobral, certo? Prefeito de Sobral e tal. Mas na região do Cariri, e foi para lá que foi o Elmano de Freitas, a região do Cariri, o prefeito de Juazeiro do Norte, o Gleudson Bezerra, declarou abertamente apoio ao capitão Wagner. E o Gleudson Bezerra, ele é uma liderança forte, não só de Juazeiro do Norte, mas da região do Cariri, compreendendo aquelas 7, 8 cidades ali ao entorno de Juazeiro do Norte, cidades grandes. Eu acredito, sim, que o capitão sai na frente naquela região. Mas nós vamos falar mais sobre isso amanhã. Queria agradecer ao Norton Lima Júnior. Tu acha que ele ganha do humano, né? Eu acredito. Esse é que está. Aí é que está o grande... A grande, como é que se diz? Difícil, né? A grande incógnita e o grande... Porque o Gleidson está votando no Wagner, mas está votando também no Camilo para senador, né? E está votando no Giovanni Sampaio para deputado federal, isso é uma tradição, que é o vice dele, e está votando no Fernando Santana, que é primo para deputado estadual, né? Pronto, Então esse voto do Gleidson ainda não está muito... definido, né? Eu acho que não, né? Mas vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Vai ser muito divertida essa eleição, a gente vai se divertir muito com o pessoal nervoso, estressado, né? E a gente só perguntando, né? Começou agora, é só o começo. Tem muita notícia pela frente, vai ser divertido. E o povo gosta. Isso aí. Muito obrigado você que está conosco, nosso querido telespectador, está ligado conosco aqui. Amanhã a gente está de volta com o Seu da Hora. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.